falar no pé de meia. Eu já convido o Davidson Cavalcante para estar comigo aqui. Muito boa noite, mestre. Boa noite, Cleiton. Feriado, nós estamos aqui, né, amigo? Mesmo feriado, estamos trabalhando para que você de casa sempre fique muito bem informado. Vamos falar agora de um vereador que estava se justificando nas redes sociais porque não foi para a coletiva de lançamento do pé de meia aqui em Manaus. O que foi que aconteceu, hein, mestre? É um evento muito importante para a gente. Ontem, por exemplo, teve gente que me contactou no particular e disse assim, pô, você deu cartão vermelho para o nosso prefeito? Não, mistura as coisas. Acho que o prefeito, acho que todas as autoridades, quando tem uma visita de Estado, dá mais um governo federal, estava aqui o Camilo Santana, que é ministro da Educação, é um projeto importante, sim, para o Amazonas, para Manaus, que envolve aí investimentos para os estudantes, principalmente da rede pública de ensino, e você transformar isso, qualquer situação dessa, apenas em um palanque eleitoral, isso para mim está errado. Mas a gente sabe que a política é assim, é ano eleitoral, todo mundo vai querer tirar uma casca, e o José Ricardo, no Twitter, que agora é X, né, por causa do Elon Musk, foi lá e criticou a ausência de muitas autoridades. José Ricardo é do PT, é pré-candidato a prefeito ou pré-candidato a vereador. Ele falou, inclusive, que sentiu muito pela ausência de deputados federais, deputados estaduais e demais políticos que não estavam presentes na quarta-feira, justamente no lançamento do pé de meia aqui no Amazonas. Eu queria só lhe dar um detalhe, não fiquem chateados, mas se ficarem, paciência, sexta-feira santa, a gente perdoa. Muita gente não entende o seguinte, o que o José Ricardo está dizendo é, quem é que estava lá? O Wilson Lima e Roberto Cidade, pré-candidato à prefeitura de Manaus. Você deixa os dois num palanque sozinho para brilharem. E se você não tem alguém pesado do outro lado, eles brilham só. E foi o que aconteceu. Estavam do lado de Camilo Santana e olha, vamos lembrar que o Wilson Lima é aliado de Jair Bolsonaro, mas estava lá e brilhou só junto com seu pré-candidato depois de apontá-lo com seu apoio na segunda-feira. Rodrigo Guedes, que esteve no evento de Roberto Cidade, se doeu. Acho que achou que foi para ele. E aí sempre bate aquela história da dor de cotovelo, né? Se a carapuça serve, ele foi lá dizendo, não, eu não falto sessão na Câmara, eu estou sempre presente, Cleiton, eu estou lá e tal, etc. Mas não falou o principal. Respondeu o José Ricardo, que pode ser um adversário dele na caça de votos, e disse assim, olha, quem critica muito e não faz nada é porque não está trabalhando e a população está vendo isso. Eu já falei aqui, eu vou voltar a repetir. Isso vale para o Rodrigo Guedes, como vale para todos os vereadores. Muitos vereadores estão com a conta na RH ali pingando, pode ser que inclusive passe em outubro. Mas eu queria dizer ao vereador Rodrigo Guedes que a questão não é apenas você participar da Câmara ou fazer o seu trabalho. É um evento que caberia sim ter maciçamente os políticos do Amazonas lá, porque afinal de contas, isso também o eleitor observa. Afinal de contas, a gente despreza às vezes a educação nas urnas, mas é um segmento que tem muita força eleitoral. E teve dois lá que brilharam sozinho praticamente. Mas se eu tiver que dar um cartão vermelho para alguém hoje, eu dou para o Rodrigo Guedes. Entendeu? Eu dou para ele hoje, entendeu? Então vamos ao cartão vermelho hoje para Rodrigo Guedes. E eu vou dizer porque que eu dou, tá? Rodrigo Guedes, tem uma coisa importante. Rodrigo Guedes tem o meu respeito como cientista político, como comentarista, porque ele é oposição desde quando começou a gestão do Davi Almeida. Ele se mantém opositor. Mas, às vezes, o excesso de exibicionismo em rede social, de querer justificar, às vezes, o injustificável, não combina com a postura do Guedes. Rodrigo Guedes tem, sim, que merecer o nosso elogio pela postura de oposição que ele tem. Aliás, tem muito vereador que hoje está pegando carona de oposição com ele, mas ele é opositor desde a gestão do prefeito de Manaus. Mas nessa ele pisa na bola. Acho que se ele não queria falar do assunto, era melhor nem ter falado, porque aí fica ruim, né? Porque aí dá a entender que ele está passando a mão também em cima de políticos que, de certa forma, não fazem nada pelo nosso povo. É isso. Daqui a pouco o Davidson Cavalcante volta para falar de um político duas caras e falar do presidente Lula. Como é que tá a relação dele com Manaus, hein? Daqui a pouco, aqui não tá na hora. Beleza, Davidson? Nada, estamos aqui. Eu gostei dessa história aí que a gente perdoa porque é sexta-feira santa, hein? Interessante isso. Vem cá comigo, o Davidson Cavalcante já está aqui de novo para a gente trazer o nosso Fogo no Parquinho, o nosso quadro político, onde a gente mostra a movimentação. Tem um vereador que está sendo apontado como duas caras, porque estava lá no evento de lançamento do Roberto Cidade
participando e tudo, né? E agora vai pro outro lado, é isso? Perfeitamente. Vai pro outro barco. Duas Caras é um personagem famoso, um antagonista do Batman, né? Joga dos dois lados da moeda, né? Aliás, esse vereador já levou cartão vermelho aqui, né? Porque protagonizou aquele ridículo bate-boca lá na Câmara Municipal. Aquela coisa infantil. Eu não vi isso até hoje, nem nas salas de aula de ensino médio que eu já lecionei. E amanhã ele se filia no partido de Jair Bolsonaro, Alfredo Nascimento, e que tem o pré-candidato Alberto Neto, Raif Matos, que está aparecendo aí pra gente. Ele é um elemento importante de observar. Primeiro porque ele estava, como o Cleiton bem disse, lá com Roberto Cidade, no evento que Roberto tomou posse como presidente do União Brasil. Ele não esteve na segunda-feira, quando o Roberto Cidade foi anunciado pré-candidato por Wilson Lima, não é? Aí já é demais porque tem um pré-candidato no partido que ele se filia. Mas eu fui investigar, fui fazer ali o papel do Sherlock Holmes, né? Fui ali fuçar e descobri que nesse jogo aí, cada vez mais aquecem os comentários, os burburinhos, os falatórios de que o Raif Matos representa a possibilidade desses dois pré-candidatos, Roberto Cidade e Alberto Neto, quem sabe estreitarem aí uma aproximação. E aí, quem é o cabeça de tudo isso? Se a gente tivesse um xadrez, seria legal, a gente podia mover as pecinhas, né? É o nosso querido Wilson Lima, governador do Amazonas. O Wilson Lima, já não é de hoje que se fala que o Wilson Lima aprendeu a jogar politicamente e pode estar fazendo aí um jogo, por isso que essas peças são importantes da gente observar no tabuleiro político. Raif Matos é vereador, está saindo de um partido, Democracia Cristã, que hoje está na base de Davi Almeida, ele que é oposição a Davi Almeida na Câmara Municipal de Manaus, e vai amanhã se filiar no partido de Alberto Neto, que, como a gente sabe, é muito assim também com o Wilson Lima. Então, se a gente pensar em duas caras lá do Batman, lá de Gotham City, Raif Matos representa bem, claro, né? A aparência do Raif é bem melhor do que a do personagem do Batman, né? Enfim, meus amigos, falamos já aí da possibilidade de direita, querendo ou não, PL ou União Brasil, ele estaria passeando por isso, né? A questão do centro-direita. Mas vamos falar da esquerda. O presidente Lula tem uma grande penetração no estado do Amazonas, mas na capital Manaus ele perdeu na última eleição em votos para Jair Bolsonaro. E tem se mostrado distante, diferente de todas as outras gestões dele e do próprio Partido dos Trabalhadores. Existe alguma justificativa para isso? Pois é, eu converso muito com todo mundo, né, Cleiton? Você também, é nosso papel. Claro, a gente está em papéis diferentes, mas olha lá, vem cá. Região norte do país, onde é que o Lula pisou? Capital, por exemplo. Só em Belém, né? Onde ele foi eleito maciçamente. Lá o governador Helder Barbalho é muito forte, é aliado de Lula, então não é à toa que tem um dedo dele lá no Ministério do MDB, mas a gente sabe, né? O Cleiton falava para mim nos bastidores, eu vou compartilhar com você, que está acompanhando a gente, falou assim, mas o Eduardo Braga e o Omar não estão com o Lula? Não são aliados? São, mas para o eleitor que observa o cenário nacional, a impressão que passa é que parece que o Lula está com birra com Manaus. Ele veio ano passado, foi a Parintins, inaugurou lá o Leão de Tucuruí, né? Teve lá com o Bi Garcia, teve lá com o Wilson Lima, teve com as autoridades, mas Manaus até hoje, quando se fala de Lula, ninguém sabe nada. Ou seja, o que se sabe não, ele pode vir tal dia, pode vir nesse momento. O que eu sei primeiramente, a eleição já passou. Nós estamos em 2024, tem eleição municipal. A esquerda precisa se organizar. Bolsonaro já anunciou que vem em maio aqui. Pode ser que venha, pode ser que não venha, mas corre já que o Bolsonaro estará aqui, é o principal adversário de Lula. Então, cabe sim o presidente dar um pulinho aqui em Manaus. Mesmo que ele tenha levado uma sapatada eleitoral aqui em 2022, o Lula tem histórico no Amazonas. Sim. Muito, né, Cleiton? Então, eu vejo muito que essa postura... Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lula, numa fala em Brasília, ele chamou o Jair Bolsonaro de covardão. Mas também a gente tem que pensar que o Lula, ao criticar Bolsonaro, ele pode dar um tiro no pé, porque há algumas regiões do país que ainda não colocou o pé. Manaus, que é uma capital estratégica, tem um polo industrial, tem lideranças aqui influentes, vide Omar Aziz, que é hoje o seu aliado político. Caberia o presidente da República botar os pezinhos aqui. Eu perguntei da esquerda, me disseram assim, há possibilidade de algumas inaugurações que estão previstas aqui com a máquina federal
dele participar. Uma inauguração de casas, do programa Minha Casa Minha Vida, e a outra, a tão sonhada BR-319. Depois eu vou dar detalhes desses bastidores, mas a lenga-lenga da BR-319 continua e o Lula pode aparecer nesse cenário, isso porque tem eleição municipal, quem sabe aí com a pré-candidatura já de alguém da esquerda definido por aqui, Cleito. Agora, se eu tenho que dar um cartão verde para alguém, não é? E eu vou dar esse cartão verde hoje, é para o senador Omar Aziz, não é? Primeiro porque eu vou dizer uma coisa aqui para fechar hoje, não é? Ou tá na hora. Omar Aziz tem sido um político muito estrategista de bastidores. É aliado de Lula, mas olha só, essa semana, quando o Coronel Menezes esteve aqui, o próprio Omar foi a público e deu a cara para bater e fez as críticas dele com relação ao modo como o Coronel Menezes foi tratado dentro do PL. Foi um diplomata. Perfeitamente. Então, a postura do Omar nessa articulação de bastidores chama muita atenção, né? À toa que ele tem um respeito não só da esquerda, mas também da direita. De todos. E isso faz dele um aliado importante. Quem sabe ele não consiga fazer o presidente acabar, quem sabe, com essa birrinha que ele tem com Manaus. Afinal de contas, a eleição em 2026 pode colocar de novo Lula com alguém dessa direita, que aqui em Manaus é muito forte. Nosso cartão verde, então, hoje vai para o senador Omar Aziz, pela explicação de Davidson Cavalcante, né? Ele foi realmente um republicano, ao, inclusive, tecer comentários a respeito da expulsão, né, do Coronel Menezes lá do partido dele. Agora, com relação à BR-319, eu sou igual Santo Tomé agora, amigo. Eu só acredito vendo. É tanta promessa, eu já perdi até as contas de quantas promessas são, meu A amigo. gente está chegando nos 40 e nada, né, Cleiton? Enfim. É isso, vamos ver, de repente ele está guardando uma bala de prata para mais próximo da eleição, né? Nunca se sabe. Já é macaco velho, né? Tá falando de Lula, né? Pois é, não sei, depende. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. 6 horas e 37 minutos. Davidson, obrigado mais uma vez. Davidson está sempre com a gente, todos os dias aqui no programa Tá Na Hora, trazendo os bastidores da política, que eu já estou chamando de quadro Fogo no Parquinho. Com certeza. Se não quiser ganhar o cartão vermelho, ande na linha. E mesmo que ganha vermelho, pode um dia ganhar verde. Com é só, certeza. né, refazer as coisas. Perfeito. Tudo na vida tem jeito, só não a morte, né? Valeu, meu mestre. Um Nada, abraço, hein? Um abraço.